Nós estamos desejando uma excelente noite a todos os nossos amigos, nossos internautas, aqueles que estão junto conosco, sempre acompanhando as nossas programações. Hoje estamos editando mais um programa do programa Despertar para o Saber em Cristo, que é apresentado aí na segunda-feira, na quinta-feira, no sábado, sempre às 19 horas nós estamos editando uma edição maravilhosa e edificante para você. Você está vendo o nosso banner aí, ó? Temos aí o missionário Cláudio Henrique Fernandes, é ele quem vos fala. E temos o nosso WhatsApp aí para solicitação no tocante à questão de oração. Milhares de pessoas estão necessitando aí. Nós temos esse WhatsApp para fortalecimento seu aí para você pedir aí uma ajuda referente à oração. E temos também aí a questão do WhatsApp, a questão de solicitação referente às nossas edições da nossa programação. Várias pessoas já estão recebendo aí no seu WhatsApp a nossa edição. Assim que a gente edita a edição, faz a programação, a gente manda de imediato para o WhatsApp da pessoa. Pronto, nós vamos iniciar lá no final, a gente faz uma oração. Pronto, nós estamos aí com esse plano de estudo completo que vai durar aí praticamente um ano, são 365 dias. Todo sábado você vai estar junto conosco estudando aí esse tema maravilhoso que fala aí. É um mini curso, é o terceiro módulo desse mini curso que fala como abandonar o pecado e agradar a Jesus Cristo nos dias atuais. Esse mini curso ele aborda de maneira geral e, e nos traz também uma reflexão, nos faz também uma reflexão e uma indagação e nos traz também uma atenção referente todo o contexto. São 5 módulos, ele aborda aí os temas principais aí que aborda, ele nos reflete a nossa atenção para a gente cristão, nós da Amplitude Cristão, a gente ficar vacinado e a gente ficar atento com relação às consequências do pecado para a nossa vida nos dias atuais. E porque o pecado ele tem uma consequência na vida de nós seres humanos de maneira geral. O pecado é ele quem é responsável em destruir toda a camada da sociedade. O pecado ele destrói, o pecado mata, o pecado nos afasta de quem a gente ama. O pecado ele faz um verdadeiro devastação na vida do ser humano quando o ser humano não atenta em vigiar nesse ponto, nesse ponto principal que revela o pecado na vida de nós seres humanos. Aí nós vamos iniciar esse mini curso maravilhoso. É o terceiro módulo hoje e a graça e a paz para todos vocês. Você vai aprender cada módulo de como ficar mais preparado e andar na trilha da fé, se livrando das setas do inimigo, as setas do diabo, porque o pecado ele é uma seta inflamada do diabo, do inimigo, para nos destruir nos dias atuais. Então você vai permanecer e aprender como trilhar no caminho da fé, se desviando e atento referente ao pecado. Do nosso mini curso diz assim: como abandonar o meu pecado e agradar a Jesus Cristo nos dias atuais. Pronto. Tem a duração total de 2 horas e 30, dividida em 5 módulos. Público-alvo é do jovem, adulto e adolescente, o idoso, aborda todas as camadas da sociedade. Quando você se converte, quando você se convence, quando você aprende a caminhar e trilhar na fé com relação a se desviar referente às setas, referente ao pecado, então você adquire o quê? Uma felicidade na sua vida, você vai ser um cristão mais feliz, um cristão mais abençoado e um cristão o quê? Próspero, cristão mais saudável. Aí nós vamos, pronto, aí o monitor é o missionário Cláudio Henrique Fernandes,
Aí temos aí, vamos iniciar o nosso slide. Lá no final a gente faz a nossa oração. Pronto, esse é a quarta aula desse plano de estudo nosso e é o terceiro módulo do minicurso, que diz assim, minicurso de como abandonar o meu pecado e agradar mais a Jesus Cristo nos dias atuais. Pronto, linguagem pastoral, acessível, reflexível, público-alvo jovem, adultos e adolescentes, missionário Cláudio Henrique Fernandes. Pronto, o índice completo que iremos estudar no dia de hoje, nesse sábado maravilhoso. Ponto 1, iremos estudar sobre o processo de libertação, qual o seu significado. 2, etapas do processo de libertação. 3, iremos ver os 6 pontos do processo de libertação. 4, a chave para a libertação e o relacionamento com Jesus Cristo. 5, exemplos práticos para as pessoas nos dias atuais. 6, mais alguns principais processos de libertação que a Bíblia nos mostra. 7, libertação das feridas emocionais causadas pelo pecado. 8, libertação total do pecado com relação à nossa vida nos dias atuais. 9, libertação do pecado da mente e dos pensamentos enganosos que o pecado tenta nos seduzir. 10, libertação dos vícios pecaminosos e da prática destrutiva que nos distancia-nos de Deus. Pronto, são 10 pontos maravilhosos que atenta para o pecado, a libertação do pecado, se libertar das consequências do pecado na nossa vida, nos dias atuais. É um mini curso libertador, é um mini curso de esperança que nos aviva e nos aponta para o que? A nossa santificação total nos dias atuais, mostrando a libertação total só há em Cristo Jesus para a nossa vida. Vamos seguir. Pronto, slide 2 que fala o processo de libertação. O que é o processo de libertação? Libertação é o ato de Deus nos livrar do domínio do pecado, das correntes espirituais, correntes emocionais e comportamentais que nos aprisionam. É um processo contínuo que começa com a fé em Jesus Cristo e segue com a santificação diária. Outro ponto que diz assim: ser depois o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. Livro de João, capítulo 8, 36. Vamos para outro slide. Slide 3 que fala etapas do processo de libertação. Ponto 1. Vamos ver as etapas. Ponto 1. Reconhecimento de estar preso ao pecado. Diz assim o texto: admitir que existe algo errado, um pecado, um vício, padrão emocional, influência espiritual. Diz assim: sem isso não há como começar a jornada da liberdade, a jornada de libertação na nossa vida. Diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O livro de João, capítulo 8, 32. É o embasamento que colocamos. Quarto slide que fala etapa do processo de libertação. 2 diz assim: arrependimento genuíno, que é o que? Como vivermos antes, não basta sentir culpa, é preciso decidir, mudar, se voltar a Deus e abandonar o pecado. Diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, que está lá aí que? Livro de Atos, capítulo 3, versículos 19. Vamos para o slide 5, que fala etapas do processo de libertação. Diz assim, ponto 3, renúncia. Diz assim, renúncia é o que? É cortar laços com tudo o que nos prende ao pecado, ao vício, às práticas ocultas, às amizades tóxicas, os hábitos destrutivos. Outro ponto que diz assim: deixemos todos embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 1.
Vamos para outro slide, slide 6, que fala etapas do processo de libertação. A quarta etapa, que diz assim: oração e guerra espiritual. Libertação muitas das vezes envolve lutas espirituais. Precisamos orar, precisamos jejuar, precisamos chamar pelo poder do Espírito Santo. Aí outro ponto diz assim: revestidos de toda a armadura de Deus, livro de Efésios, capítulo 6, versículo 11. Slide 7, que diz etapas do processo de libertação. Ponto 5 diz assim: renovação da mente. Diz assim o texto: trocar as mentiras do inimigo, que é o que? O diabo, pela verdade de Deus. Isto é, isto acontece meditando na palavra, sempre na palavra, e sendo discipulado pela palavra de Jesus Cristo, a palavra de Deus. Diz assim: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos capítulo 12, versículo 2. E o slide 8 ficou um pouco apagado, mas dá para você ver que diz assim: 8. Etapas do processo de libertação. Ponto 6. Perseverança. Diz assim, o slide 6, slide 8 diz assim, ponto 6, a perseverança. Diz assim: a libertação é contínua, há recaídas, pode haver, mas com fé e apoio é possível continuar caminhando com Jesus Cristo. Quer dizer que esse versículo aqui, que a gente tem que tomar consciência que o processo de perseverança, de libertação referente ao pecado, ele tem que ser contínuo. O ser humano ele tem que querer se libertar do pecado. Aí, com fé, com apoio, com orientação, com discipulado, nós vamos conseguir. Diz assim, outro ponto, diz: aquele que começou a boa obra em vós a completará. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Outro ponto que diz assim, 9, mais alguns principais processos de libertação que a Bíblia mostra. Esse aqui são alguns pontos a mais que a Bíblia, pontos principais que a Bíblia mostra sobre o processo de libertação total do pecado que a Bíblia mostra. A Bíblia mostra alguns pontos principais, mostra a mais. Esses daqui são os principais, mostram. Libertação total do pecado. É o primeiro passo da verdadeira libertação, é reconhecer o pecado. É a pessoa reconhecer o pecado, que está no pecado. Diz assim: arrepender-se e entregar a vida a Cristo Jesus. Outro ponto diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João capítulo 8, 32. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João no capítulo 8, versículo 36. Outro ponto que diz assim: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Livro de Atos, capítulo 3, versículo 19. Pronto, outro ponto diz assim, o slide 10, que diz assim: libertação das feridas emocionais causadas pelo pecado. Aí vamos aqui, ó, as libertações das feridas emocionais causadas pelo pecado. Como nós falamos lá no início, o pecado ele tem uma consequência trágica na vida de nós seres humanos. Quando insistimos e quando admitimos o pecado entrar na nossa vida, vem as consequências, as feridas. O pecado ele causa feridas emocionais referente ao nosso sistema emocional, o nosso corpo. Diz assim: a cura interior e restauração da alma. Temos que passar por uma verdadeira libertação. Primeiro, a cura interior e a restauração da alma. Aí diz assim: o Espírito Santo trata traumas causados pelo pecado e mágoas e rejeições, curando as emoções para que a pessoa viva em paz. Quem pode fazer essa verdadeira cura interior? Jesus Cristo. A nossa fé em Jesus Cristo pode nos lavar, restaurar a nossa alma. Diz assim, versículo: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu a curar os quebrantados de coração. Livro de Lucas, capítulo 4, versículo 18.
Lance sobre ele toda a vossa ansiosidade, porque ele tem cuidado de vós. Primeiro livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, está essa citação. Vamos para outro slide, slide 11, que fala libertação do pecado na mente e dos pensamentos enganosos. O pecado, quando ele entra na vida do ser humano, ele faz um arraso totalmente na mente do ser humano e nos coloca pensamentos negativos, pensamentos enganosos na nossa mente. E nos tira todo o processo de santificação, de querer se santificar a nosso Cristo Jesus. Aí diz assim, renovação da mente pela palavra de Deus. Diz assim, a mente transformada pela verdade bíblica vence enganos, vence os enganos do pecado, ou medos, ou os pensamentos de derrota. Vou repetir novamente, renovação da mente pela palavra de Deus, através de Cristo Jesus, a nossa fé depositada em Cristo Jesus, através da palavra de Deus, faz a mente ser transformada pela verdade e vencer os enganos do pecado e o medo e os pensamentos de derrota que estão na nossa mente, no nosso coração, em toda a nossa alma. Diz assim, transformai-vos pela renovação da nossa mente. Romanos capítulo 12, versículo 2, as armas da nossa milícia são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortaleza. Segundo Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5. Meu irmão, temos que vencer através da renovação, através da nossa fé, depositando a nossa fé em Cristo Jesus e renovando a nossa mente com a palavra de Deus, transformando o nosso corpo em santo, tornar a nossa mente santa e banir definitivamente da nossa mente e no nosso corpo os enganos que trazem o pecado, as derrotas, o medo, o pensamento de derrotas, a frustração, a ansiosidade, a depressão. Temos que renovar a nossa alma e o nosso corpo e a nossa mente pela palavra de Deus. Vamos para outro slide, slide 12, que diz assim, libertação de vícios pecaminosos e das práticas destrutivas que distanciam-nos de Deus. Diz assim, rendição diária ao poder do Espírito Santo. Rendição diária significa se render totalmente ao poder do Espírito Santo. Vencer os vícios pecaminosos, vencer as bebidas, vencer as drogas, vencer a pornografia na nossa vida e outros tipos de pecado que acabam com o nosso corpo, acabam com a nossa mente e destrói o nosso espírito e a nossa alma. Diz assim, são quebrantados quando o Espírito Santo domina a vontade. Todos esses pecados ligado aos vícios pecaminosos que abrange e nos traz uma mente enganosa, uma mente destrutiva, nos colocando vontade de beber, a vontade de nos drogarmos, colocar à disposição o nosso corpo de ficar totalmente dependente de drogas, dependentes também de pornografia, de a questão da imoralidade sexual na nossa vida. Todos esses vícios pecaminosos, eles são destruídos, são quebrados quando o Espírito Santo domina a sua fé e a sua vontade. Quando você diz assim, eu me rendo a Jesus Cristo, então o Espírito Santo passa a dominar toda a vontade e vícios, ele arranca todos os vícios pecaminosos, a vontade enganosa que há na mente de pecar. Deus faz o que? A renovação, limpa e destrói todos essas vontades de vício pecaminoso na nossa vida. Aí diz assim, o versículo diz assim, tudo me é lícito, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Eu vou repetir novamente, diz assim, tudo me é lícito,
mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Primeiro livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, que fala essa indicação. Outro ponto que diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 17, mostra essa indagação. Meu irmão, minha irmã, quando a fé ela é colocada em prática, ele não há pecado, não há desejo enganoso, não há desejo de vício que fique no nosso coração, nem na nossa alma, nem na nossa mente. Todos os males são praticamente expulsos da nossa mente, expulsos do nosso corpo, expulsos da nossa alma. Todos são retirados em nome de Jesus, pela fé do Espírito Santo. É feito uma libertação sobre os vícios pecaminosos na nossa mente, na nossa alma, e a partir desse momento o Espírito Santo domina a nossa mente, nossa alma, para a vontade de o quê? De nos se santificarmos cada vez mais e adorarmos Cristo cada vez mais na nossa vida. Glória a Jesus. Vamos para outro slide, slide 13, que diz assim, slide 13, que fala assim, a chave para a libertação é o relacionamento, é a intimidade com Jesus Cristo. Diz assim, não existe libertação fora de Jesus Cristo. Ele não apenas liberta, mas também sustenta, cura e transforma e santifica a nossa vida, o nosso corpo, a nossa mente, a nossa alma é santificada. A chave principal de libertação, de relacionamento mais íntimo, está em Jesus Cristo para a questão da prática dos vícios, os desejos dos vícios pecaminosos. Só conseguimos nos libertar se verdadeiramente depositarmos a nossa fé em Cristo Jesus. Outro slide, slide 14, que fala sobre a conclusão e oração final, que diz aqui, exemplo prático para as pessoas nos dias atuais. Diz assim, você pode se sentir envolvido num círculo de pornografia, num círculo de mentira, num círculo de ansiosidade, num círculo de raiva, num círculo de raiva ou comparação, um círculo de raiva, que significa malícia, ódio. Aí diz assim, mas Jesus quer te libertar, meu irmão, minha irmã. E isso começa quando você decide dizer, chega, e deixa quem? Jesus agir. O ponto crucial para a libertação de nós, seres humanos, ela só vem quando a gente programa o nosso coração, a nossa fé, a nossa alma, a nossa mente, e nos determinamos por si sós, chegamos ao momento de dizer mesmo assim, a partir de agora chega os vícios, chega as derrotas, chega as fraquezas, chega as mentiras, chega os desejos pecaminosos na minha vida, o desejo, todos os tipos de desejo pecaminoso, chega na minha vida e passa o quê? A praticar a fé genuína, a fé prática em Cristo Jesus através da palavra de Deus. Então, no momento que você começa a agir, essa fé inteligente, essa fé sábia, essa fé edificante, essa fé perseverante, essa fé de esperança, que vai mudar a sua vida, então, aí, meu irmão, começa a primeira etapa, o primeiro processo, o primeiro ponto de transformação na amplitude do seu coração, na amplitude da sua fé, na amplitude de dentro de você, da sua alma, do fundo do seu coração. Aí as coisas começam a fluir e mudar. Aí vem o primeiro ponto, o segundo ponto, que é o que? O desejo, a sua mente vai passar e desejar o quê? A santificação e agradar mais a Cristo Jesus. Pronto, nós estamos concluindo no dia de hoje mais um mini curso, o terceiro módulo do nosso mini curso. Deixa eu só voltar aqui para você ver aqui. Pronto, tá aí a capa aí do nosso mini curso aí, ó. Como abandonar o meu pecado e agradar
a Jesus Cristo nos dias atuais. Pronto, eu convido a você, próximo terceiro módulo, o próximo sábado, a gente vai passar o quarto módulo e no geral, na forma geral, esse mini curso nos deixa o quê? Uma reflexão no total geral com relação às consequências. Está falando para toda a humanidade. As consequências, todos nós cristãos na amplitude das igrejas do mundo, temos que estar sempre atentos e caminharmos na trilha da fé, caminharmos a nossa fé, dando as nossas passadas, mas o que? Atento e vigiando nas consequências da prática referente ao pecado. Como nós falamos lá no início, o pecado ele é destrutivo. O pecado você tem que entender, você tem que vigiar, você tem que estar sempre atento para o inimigo, porque ele é cheio de artimanha e tenta nos seduzir a todos os minutos, a todos os instantes, a enganar a nossa mente, a enganar o nosso coração com relação à prática do pecado. Então você tem que caminhar atento, vigilante, sempre atento, porque, como nós falamos, o pecado ele tem uma consequência trágica, ele destrói, ele acaba família, acaba relacionamento, ele acaba casais, ele destrói por completo uma vida maravilhosa, uma vida feliz, e ele traz o quê? Ele traz morte espiritual para a nossa vida nos dias atuais. Então temos que caminhar, nós temos que participar mais desses cursos, nós temos que aprender mais, nós temos que estar mais com a nossa mente, o nosso coração edificante referente à palavra de Deus nos dias atuais, para a gente caminhar mais saudavelmente e trazer o que? A nossa caminhada cristã, trazer felicidade e paz para a nossa vida. Não trazer consequências trágicas referente ao pecado, mas trazer paz e abundância, trazer mais felicidade, porque o cristão que ele caminha, a vida cristã, ele vai caminhando, dando suas passadas na caminhada cristã, ele santifica e procura em sua mente agradar mais a Cristo Jesus, ele é um cristão feliz e ele vai trilhando e caminhando e vai encontrando mais felicidade. Então, eu convido a você para no próximo sábado você acompanhar o nosso plano de estudo na aula número 5, no quarto módulo do nosso minicurso. Senhor Jesus, entramos na tua presença, Senhor. Te agradecemos, Senhor, por esse estudo maravilhoso, onde nos atenta, onde o Senhor nos aborda um chamamento de atenção para a nossa vida, onde o Senhor atenta um chamamento de edificação, um chamamento que nos chama à santificação e nos chama a toda a igreja cristã, nos dias atuais, a nós agradarmos mais ao Senhor. Fazermos e anunciarmos as tuas boas novas sempre, Senhor, trilhando e caminhando, dando as passadas da fé, na trilha da fé, mas abordando sempre, Senhor, na nossa vida, no nosso coração, na nossa congregação, na nossa igreja, na nossa vida, a santificação e de cada vez te adorarmos e agradarmos mais, nos servir do Senhor na amplitude das nossas congregações. Senhor Jesus, nos fortalece, nos prepara, nos traz, Senhor, mais sabedoria e mais avivamento nos dias atuais. Senhor, te peço uma bênção especial a todos os ministérios cristãos no mundo, Senhor. Aviva, Senhor, traz mais santificação, mais edificação ao coração dos nossos líderes, os líderes pastores, os diáconos, os presbíteros. Santifica cada vez mais, Senhor, os teus servos, Senhor. Abençoa as irmãs, Senhor, que trabalham nas escolinhas, que são professoras na amplitude de jovens, de crianças e adolescentes. Derrama a tua santificação e a tua exaltação, a tua bênção e a tua renovação sobre a vida de todos os teus servos na amplitude cristã, Senhor. Senhor, te adoramos, Jesus. Glória a Jesus por esse estudo maravilhoso, Senhor.